FM, a rádio que todo mundo ouve. Aqui tem resposta. A resposta do jornalismo do site OC News para toda a comunidade e região. Este é um novo projeto de jornalismo informativo e de prestação de serviços. Todo sábado, das 12 às 13 horas ao vivo, através de live nas plataformas digitais do site OC News e da Max FM de Oswaldo Cruz, através das páginas do Facebook. Aqui tem resposta é um programa de entrevistas que vai ouvir as pessoas que fazem a diferença em todos os setores da comunidade Oswaldo Cruzense. Gente da filantropia, na prestação de serviços, líderes religiosos, das entidades assistenciais, saúde, educação, política e tantos outros temas. Aqui tem resposta. Oferecimento: Grupo Santo Antônio Madeiras, forros de PVC, componentes, gesso, em Oswaldo Cruz e Adamantina. Grupo Santo Antônio comemorando 17 anos. Nosso maior presente é a sua confiança. Migo Fibra Ótica, ultra velocidade para você e sua família navegar sem problemas. O Vidraceiro, Ascensão Veículos, Escritório Focus, Contabilidade e Assessoria. Dubibras, Panificadora e Confeitaria Paineira, na Rua Paineira 410, no Promorá. Cristal Vidros, agora com esquadria de alumínios, além de janelas, portas, espelhos, box para banheiros, portas sanfonadas, envidraçamento de sacadas e vidros em geral. Belen Blanc, Associação Comercial e Empresarial de Oswaldo Cruz. Lanchonete Tio João. Centro Clínico Veterinário Santo Antônio, Clínica Veterinária, rações, banho e tosa, produtos veterinários em geral. Poliart Science, Ibercasa Materiais para Construção e Uassa Celulares, a loja da Claro. Vila Chaves, Lanchonete Restaurante. Gilmar Móveis sob medida. Bolos caseiros da Lu Betiol. Carlinhos Montagem e Desmontagem de Móveis. Instituto de Beleza Net. Petiscaria Atenas Grill. Panificadora e Confeitaria Atenas. Aceitamos encomendas de pães, bolos, doces, salgados e pizzas. Eletroar, vendas, instalações, manutenção em ar-condicionado, serviços elétricos em geral. JR Despachante, na Rua Armando Salles 303. Telefone 3528-3710 ou 3529-2430. Dica Imóveis, 31 anos atuando no mercado imobiliário de Oswaldo Cruz e região. Big Móveis Eletro Oswaldo Cruz, na Presidente Vargas 415. Acústicos Július Casa Nova. Pop, rock, MPB, música ao vivo. Contato pelo 99806-4218. Magui Produtora, eternizar seus melhores momentos é o nosso negócio. Victoriano Boutique, em breve em novo endereço. Aguarde. Garcês Guloseimas, doces e salgados. Ligue 99615-5346 ou 991-44-2988 e faça suas encomendas. ocnews.com.br. Fique bem informado com notícias de Oswaldo Cruz, da nossa região, do Brasil e do mundo. Notícias com credibilidade e imparcialidade. Tudo o que você precisa saber, você encontra em ocnews.com.br. De olho na notícia. Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha mais uma vez. Como todos os sábados, nós estamos mais uma vez juntos, formando aquela cadeia, né, com a agência Aqui Tem. Nosso agradecimento sempre a Jane Gomes, né, pelo convite de poder estar à frente desse projeto tão importante na prestação de serviço através do jornalismo para Oswaldo Cruz e região. Também o site de notícias OC News, numa parceria com a Max FM, na figura do meu glorioso amigo Ed Rocha, sempre conosco aqui no Toco, né, em pleno sábado. E a parceria com a Max FM, que inclusive transmite ao mesmo tempo, né, pela rádio em 105,9 e também pela página da Max FM no Facebook, que você pode nos acompanhar ao vivo. É o Aqui Tem Resposta que está começando. Nós agradecemos também a todos esses parceiros, né, que estão conosco, que vocês puderam conferir aí na abertura. Graças a eles a gente consegue nos estruturar, né, e passar a credibilidade necessária para poder prestar um serviço para a população.
E a essência do Aqui Tem Resposta, um jornalismo de prestação de serviço, informativo, é justamente ouvir as pessoas que, através das suas qualificações, do seu trabalho, fazem a diferença, fazendo algo pelas pessoas, trabalhando, preocupado com o bem-estar das pessoas. E seguindo nessa linha, o nosso convidado de hoje é o médico veterinário Alessandro Fabrício Antônio, que é uma pessoa realmente muito bem preparada para trabalhar nessa área, né, desenvolve um trabalho muito, muito importante, é um profundo conhecedor, né, das questões envolvendo a sanidade animal, enfim, e também questões ligadas à regulamentação, né, de mercado, de abates e tal. Mas quem vai falar disso é ele, o Alessandro está aqui conosco. Primeiro, muito obrigado por nos atender em pleno sábado. O Alessandro, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde. Boa tarde a você, Caco, ao Ed Rocha. Agradecemos aí o convite da Jane Gomes, tá? Através da Max FM e da OC News. Deixo também uma boa tarde a todos os ouvintes e primeiramente agradecer a vocês e principalmente a Deus de estarmos aqui juntos com todo mundo, porque Ele é o grande Criador e sem Ele a gente não faz nada. Como é que a gente disse, enxergar sem luz no escuro, né? Essa é a nossa luz que nos guia. Com certeza. Quem tem essa base já começa sendo uma pessoa especial. Alessandro, você é médico veterinário, trabalha em todas as áreas, né? Quais são as suas qualificações assim, né, acadêmicas, né? Porque a prática é o que faz a diferença toda, né? Mas precisa ter essa base. Quais são as suas qualificações? Olha, falar da gente mesmo é um problema sério. A gente, como vem de uma família humilde, eu sou nascido aqui em Oswaldo Cruz em 1973, tá? Fui embora estudar um período e retornei. Amo a cidade, tive oportunidades e propostas de ir embora e não fui. Mas falar da gente mesmo não seria o correto, bom seria outra pessoa enxergar. A gente vem, que nem eu falei, de uma família humilde. Eu fiz a faculdade há 22 anos atrás em Marília, na Unimar. Eu fiz uma especialização de produtos de origem animal na Unesp. Fiquei durante uns 9 a 10 anos lecionando no Paula Souza. Sou veterinário concursado da Prefeitura de Bastos há 22 anos. Prestei serviço para vários municípios da região com empresa. Concursei e fiquei efetivo 7 anos em Núbia. Temos hoje o comércio veterinário em Oswaldo Cruz, junto com o filho. E temos aí, tentando aprender ainda com o povo, com vocês, com todo mundo. Porque ninguém morre sabendo tudo. É uma aprendizagem diária, troca de ideias, informações, que é assim a vida da gente. Engraçado, o jovem assim, ele já divide com o filho aí a parte empresarial. Que bacana, viu? Precisa saber a água que esse povo toma, né, Ed Rocha? Pra ver se a gente consegue essa longevidade, assim, né? Sempre com essa juventude. É sempre muito bom relaxar, viu? Ô Alessandro, eu queria que você começasse falando a respeito da importância, né? Isso do ponto de vista principalmente do produtor, da saúde dos animais. Eu acho que, especialmente bovinos, suínos, caprinos, ovinos, né, que são aqueles que, na nossa tradição, são as carnes mais consumidas, né? Inclusive, ontem nós falávamos, a gente saiu agora aí de uma etapa de vacinação, a gente vai falar da aftosa separadamente, mas o que eu queria que você dissesse era sobre a importância da sanidade, as questões sanitárias, e que não é só a vacina de aftosa que é importante para que realmente você possa ter uma qualidade nos produtos de origem animal, né? Falando em sanidade animal, num geral, de toda a espécie da cadeia que fornece o alimento para o ser humano hoje, nós temos que pensar em fatores com vários tópicos. Nós temos a produção de animais para o consumo interno do país, que seria nós aqui, população de Oswaldo Cruz, população do estado, população da nossa nação. E além do mais, se a gente pensar em qualidade, nós temos que atingir uma qualidade boa por causa do nível chamado exportação. Sabemos que o país é um país agrícola, nós somos hoje o segundo maior produtor de carne bovina do planeta, e a tendência do aumento do consumo mundial, nós temos que crescer, aumentar a nossa população de bovinos e o nosso rendimento, número de animais por espaço físico, que também temos que pensar no nosso meio ambiente, não seria só desmatar, mas sim melhorar a nossa produção, e junto a isso,
cuidar da sanidade, que seria a saúde. Então é produção e saúde para chegar à mesa do consumidor, tanto interno, que somos nós, e mais a nossa exportação de qualidade para aumentar o nosso país na qualidade, no nome, que nós temos condição de ser um país dos maiores produtores em condição de desenvolvimento, ser um país desenvolvido e ter uma população mais sadia. Sadia de que sentido? No consumo e também no ganho para se manter com o melhor nível de vida, quer dizer, o bem-estar do ser humano. O boi nosso aqui, o bovino nosso principalmente, ele ainda tem um valor agregado importante, né? Que apesar de termos aí, eu não sei, a Austrália continua sendo o primeiro ainda na produção? Sim, a Austrália ela é a primeira em produção, apesar de que esse ano ela caiu, porque ela está com uma seca muito extensiva. Então ela perdeu o mercado por não estar conseguindo produzir, mas ela tem um número muito grande de animais ainda. Mas assim, nós temos um diferencial que talvez só a Austrália tenha, né? Que é o boi orgânico praticamente, né? Que é o boi verde, que a gente fala, que é o boi criado e engordado a pasto, ou seja, não é aquele que é confinado, né? Sim, pelo clima dos dois países, né, tanto a Austrália quanto o Brasil, nós temos a facilidade de ter o boi os 12 meses a pasto. Boi verde, entre parênteses, esse nome utilizando, quer dizer que é um boi que ele não seja tratado confinado, que ele tenha que passar um período do ano fechado dentro de um espaço menor, que o alimento seja fornecido diretamente para ele, e por causa do quê? Das questões de neve, chuva, devastação, outras áreas que outros países como o nosso não têm o clima para esse boi ficar a pasto o ano todo. Então, quando se confina, quando se junta esses animais, talvez seja assim um fator ou de tratamento que se faça no Brasil, mas nos outros países ele é obrigatório que, se o boi ficar fora a campo, ele vem à morte, por causa do frio, fator climático e tudo mais. Exatamente. E quando a gente fala em sanidade, que é a saúde dos animais, a gente vai além da questão de desvermifugar o gado, a gente vai além disso. Nós sabemos que em muito confinamento, muitas vezes é agregado à ração que é oferecida para os animais, alguns produtos meio complicados, né? Tem lugar, por exemplo, eu tenho notícia que nos Estados Unidos o pessoal costuma colocar algum tipo de anabolizante quando chega com o boi e coloca no sistema de confinamento intensivo. Porque às vezes aqui no Brasil a gente tem o semi-confinamento, né? Que às vezes o boi recebe uma ração complementar, ou pelo menos nos 2 últimos meses, que a gente fala para terminar, né? O pecuarista às vezes fala para terminar. Agora, a sanidade do boi começa na qualidade do alimento. Por isso que investir em pastagem é o primeiro passo para isso aqui, para nós, que quem realmente tem consciência e investe pode fazer, Alessandro? Sim, são fatores assim que a gente liga o dia a dia do criador em relação ao animal. Hoje vai ter que fazer investimento em pastagem, por quê? Temos que aumentar a lotação de animal por espaço físico, quer dizer, unidade animal, 450 quilogramas seria considerada a unidade animal. Então, quando o pessoal fala no nome popular, uma cabeça por alqueire, 2 cabeças por alqueires, seria unidade animal, a cabeça considerada por um peso vivo na parte técnica. Então, a média hoje que se fala seria 3 cabeça ou 3 unidade animal alqueire. Isso daí a gente tem que mudar, já tem propriedades aí com 7, 8, 9, 10. Por investimento na pastagem. Com investimento na pastagem. E sim, temos também um período de estiagem, e que aí que entra essa questão que foi citada como semi-confinamento. Esse semi-confinamento, o que é? É uma suplementação para auxiliar o boi em manter o seu crescimento na mesma época da chuva que o capim está grande. Então, temos aí uma média de ganho, um exemplo, de 1 quilo dia boi. Quando entra entre safra, ele vai diminuir, porque vai faltar capim. Então a gente entra com uma proteína, ou um semi-proteinado, ou uma ração que vai o quê? Suprir a necessidade que se tem desse alimento do período da chuva e mantém esse boi ganhando uma média diária para a gente diminuir o tempo de vida do boi ali na pastagem, melhorar o lucro e aumentar a concentração de animal pelo espaço físico. Então dá para reformar as pastagens, melhorar a quantidade e depois dar uma suplementação, que seria o semi-confinamento. Já nos países desenvolvidos, muitas vezes que fecham o boi, eles têm que manter. E você citou anabolizantes. Sim,
dentro do mercado existem pessoas, existem empresas que querem fazer o boi ganhar peso utilizando produtos que não são dentro da legalidade permitidos para que sejam utilizados, porque isso transfere pela carne ao ser humano. Então, é aí que vem pensando em sanidade animal e sanidade humana, que dá para a gente falar daqui a pouco, que muitas vezes a gente vai comentar, que são as características de o quê? De inspeção. Porque o que vai determinar, né, o fiel da balança nisso é justamente a fiscalização que vai determinar, conhecendo, né, as formas, né, de manejo e de preparo, né, entre aspas, né, do animal. Então, olha, o que fica interessante, para manter a sanidade depende da qualidade de pasto. Eu sei que é uma cultura, né, no Brasil que está começando a mudar, que é o uso da tecnologia, que isso é o uso da tecnologia, está começando a mudar. Tem uma nova geração chegando aí para produzir, que já pensa diferente, mas o mais conservador ainda tem uma certa resistência em investir, né? Acostumado a pecuária extensiva, né? Na natureza só, e aí realmente você vai ter um tempo maior. Alessandro, compensa esse investimento, né? Porque você vai ter a possibilidade de, diante de um investimento em pasto, por exemplo, você vai ter a possibilidade de ter mais animal por espaço, né? Por metro quadrado, vamos dizer assim. Você vai aumentar a produção, esses animais vão ser mais precoces, então você investe na genética, você investe no pasto, né? Um amigo meu falava que não tem mais esperar o pasto nascer, tem cultura de capim, né? Sim, existe essa cultura de capim que o seu amigo fala, é aquela pessoa que vem do passado, né? Faz o desmatamento ou fazia o desmatamento e utiliza muitas vezes até a pastagem natural que já existia. Automaticamente, os solos nossos estão, não se falar em degradação, mas era uma cultura de extrativismo. Colocava o boi, ia tirando e não volta. A terra é viva. A terra ela tem que ser tratada e tem que ser cuidada. Então, se a gente cuidar dela, em repor os nutrientes que ela vai perdendo para o capim, não deixar a erosão chegar, tá? A gente consegue melhorar a troca de capim, a troca do tipo de planta que está no local, que ela vai se adequar melhor. Vai melhorar a produção em massa para engordar mais os animais e satisfazer. E pensando hoje nas mudanças que vêm ocorrendo, as novas legislações ambientais, se vê que as propriedades hoje têm que deixar uma quantidade de reserva. Então não dá mais para utilizar a propriedade como antigamente. Depende da lei aí, ligado aos módulos rurais e tamanhos, as propriedades podem chegar à propriedade de perder até 20% e não seria perder, é deixar a reserva, manter a parte do que? Lençol hídrico, lençol freático, água de qualidade, que é o que nós temos a maior riqueza desse mundo. O único país que a gente sabe que tem a melhor água potável deste mundo é o Brasil. E nós temos que preservar isso daí. Então, a tecnologia chegando, nós também temos que mudar nossa área de produção. E se a gente for pensar em si, dentro do agronegócio, a agricultura de grãos, ela está muito mais avançada e adiantada do que a gente da pecuária. Então, hoje eles já produzem muito mais grãos, chega a fazer 2 safras na mesma área, que eles têm a safra oficial e a safrinha, tá? Eles já têm tecnologias de plantio direto. Às vezes é maior do que a safra principal, né? Com certeza. E já tem as tecnologias de plantio direto. O que nós temos que fazer? Nós, pecuaristas, o pessoal que trata o boi, temos que inovar. Quer dizer, melhorar a produção, melhorar a quantidade do boi, fazer o semi-confinamento, tá? Investir em genética, porque nós temos que ter uma carne de melhor qualidade. Tudo disso daí revertendo também para chegar a uma carne também mais saborosa e melhor, e de um animal mais jovem para o produtor. Para o consumidor, aliás. Produzindo, quer dizer, um animal mais jovem, ganhando peso mais rápido, a carne chega melhor. O que acontece? Aquele boi que era abatido com 23, 24, 25 arrobas, com 6 anos de idade, a gente vai fazer quase o mesmo peso, que chega às 18, 19 arrobas, boi com 2 anos e 6 meses, 2 anos e 8 meses, ou até menos. Então, um boi mais jovem, melhor rendimento de carcaça, menos tempo na pastagem e uma carne mais saborosa. Isso é tecnologia. Nós temos que investir no agronegócio. Inclusive já tem muita pesquisa para variedades a partir da braquiária, né? A braquiária foi uma boa descoberta. Ela não é nacional, ela não é daqui, né? Ela é oriunda da África, né? Mas houve todo um trabalho de adaptação e hoje a gente já tem algumas variedades diferentes, né? É o capim ideal? Olha, o capim ideal
é o capim de região. Nós não podemos falar que a braquiária seria o melhor capim do mundo. A braquiária, junto à tecnologia, foram desenvolvendo vários tipos de braquiária, foi evoluindo, temos hoje excelentes braquiárias, mas independente da braquiária nós temos outros tipos de capim, como o antigo colonião, que se falava um capim de grande postura, depois veio Tanzânia, as gramas finas também era estrela, depois já veio cross, Tifton. O capim tem que ver a área que você vai plantar para ele se adaptar. Não podemos falar esse é excelente, esse é o melhor ou aquele é o pior. Depende de região, área, solo, tipo de adubação que tem. Então, capim tem que ver o local. Para isso tem a tecnologia, análise de solo, para a gente fazer o investimento. Quanto à braquiária, é um excelente capim? Hoje já temos MG4, MG5 e tudo mesmo. Mais? Sim. Tem a Mombasa, Tanzânia, mas a linha da braquiária também? Não, já é de colonial. Essa já é de colonial, né? Tanto que o formato da planta já é diferente também, né? A braquiária, ela geralmente é um pouco mais baixa, o colonial, ele já é um capim mais alto, e a Tanzânia e a Mombasa, ela já é mais alta também. Dá uma quantidade de massa verde interessante, mas ele não é tão resistente, né? Sim. A braquiária, ela é menos exigente. Já o capim colonial, esses outros capins, necessita de um solo mais rico, quantidade maior de água. E também o produtor saber pastorejar, ver a altura que deixa o boi. Se você deixar ele baixar muito, automaticamente ele demora muito mais tempo para se recuperar. Tá? Porque chama-se germe da planta. Seria o quê? A parte do brotinho, é o que nasce. Se comer aquele broto, ela tem que ao lado dela criar um novo broto. Isso que é o erro muitas vezes. O produtor, hoje, ele tem inúmeras maneiras de o quê? Ter esse tipo de conhecimento. Um exemplo, ele pode procurar treinamentos nas cooperativas, Secretaria de Agricultura, tem os órgãos do governo, como o Senar, com cursos. E também hoje, a facilidade da mídia. Hoje qualquer um tem internet, ele entra, pesquisa, ele se desenvolve. E tem hoje os canais especializados por assinatura, tem o canal do Boi, canal Rural, tem o Agrocanal, é o dia inteiro, né? Tem tudo isso daí. Além do mais, se tiver dúvida, temos nós também aí, que temos as pequenas empresas, ou estamos nos órgãos públicos que, se o pessoal procurar a gente consegue. A gente não sabe tudo, mas o que a gente sabe, a gente tem que passar, porque nesse mundo ninguém leva a sabedoria embora, isso aqui é transferível. Morreu, acabou. Então a gente está aqui para passar o que a gente aprende com o produtor. Cada um trazer o seu problema, a gente vai estudar e aprender coisas novas. São trocas de informação. O produtor ensina a gente muito, porque o problema dele, muitas vezes é problema de vários, e eles têm medo de trazer, não só para a gente, como qualquer parte técnica. Embrapa mesmo desenvolve bons programas, porque tem questionamento, tem lugar que tem o problema e eles vão lá resolver. E resolve o quê? Para muitas áreas e de um Brasil todo. E aos poucos vai montando um banco de dados para virar referência para tudo, né? Com certeza. Muito bem, agora são 12h28, nós estamos hoje aqui no Aqui Tem Resposta com o médico veterinário Alessandro Fabrício Antônio. Estamos falando aqui, né, sobre os assuntos ligados ao agronegócio. Até aqui a gente falou bastante aqui sobre bovinos, sobre sanidade de animais, né? E a gente vai voltar daqui a pouquinho, depois do intervalo, para falar, a gente está falando aqui da necessidade de ampliar a produção, né, com a diminuição dos espaços, com os investimentos, e muitas vezes precisa agregar mais valor. A gente vai falar do ILPF, né, que é a Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, que é uma novidade. Vamos falar também da inseminação, que está cada vez mais ao alcance até do pequeno produtor, principalmente quem trabalha com agricultura familiar no leite, por exemplo, pode fazer inseminação e você vai conseguir uns bezerros melhores. Se quiser ampliar o rebanho, vai poder fazer a inseminação sexada de fêmea dentro da linha, né, do seu plantel, enfim. E vamos falar da vacina da fitose, que a gente não falou ainda, que a gente acabou de sair do segundo ciclo do ano, né? Esse ano inverteu o calendário, né? O pessoal acabou de vacinar os animais mais jovens agora em novembro, e a dose também diminuiu, já tem área livre de aftosa aqui no Brasil, que é o estado do Paraná. A gente vai falar tudo isso daqui a pouquinho, após o nosso primeiro intervalo. A gente volta já. Aqui tem resposta. A resposta do jornalismo do site OC News para toda a comunidade e região. Este é um novo projeto de jornalismo informativo e de prestação de serviços. Todo sábado, das 12 às 13 horas ao vivo, através de live nas plataformas digitais do site OC News e da Max FM de Oswaldo Cruz, através das páginas do Facebook. Aqui tem resposta é um programa de entrevistas que vai ouvir as pessoas que fazem a diferença em todos os setores da comunidade Oswaldo Cruzense. Gente da filantropia, na prestação de serviços, líderes religiosos,
religiosos, das entidades assistenciais, saúde, educação, política e tantos outros temas. Aqui tem resposta. Oferecimento: Grupo Santo Antônio Madeiras, forros de PVC, componentes, gesso, em Oswaldo Cruz e Adamantina. Grupo Santo Antônio, comemorando 17 anos. Nosso maior presente é a sua confiança. Migo Fibra Ótica, ultra velocidade para você e sua família navegar sem problemas. O Vidraceiro, Ascensão Veículos, Escritório Focus, Contabilidade e Assessoria. Dubibras, Panificadora e Confeitaria Paineira, na Rua Paineira 410, no Promorá. Cristal Vidros, agora com esquadria de alumínios, além de janelas, portas, espelhos, box para banheiros, portas sanfonadas, envidraçamento de sacadas e vidros em geral. Belen Blanc, Associação Comercial e Empresarial de Oswaldo Cruz. Lanchonete Tio João. Centro Clínico Veterinário Santo Antônio, Clínica Veterinária, rações, banho e tosa, produtos veterinários em geral. Poliart Science, Ibercasa Materiais para Construção e Uassa Celulares, a loja da Claro. Vila Chaves, Lanchonete Restaurante. Gilmar Móveis sob medida. Bolos caseiros da Lu Betiol. Carlinhos Montagem e Desmontagem de Móveis. Instituto de Beleza Net. Petiscaria Atenas Grill. Panificadora e Confeitaria Atenas. Aceitamos encomendas de pães, bolos, doces, salgados e pizzas. Eletroar, vendas, instalações, manutenção em ar-condicionado, serviços elétricos em geral. JR Despachante, na Rua Armando Salles 303. Telefone 3528-3710 ou 3529-2430. Dica Imóveis, 31 anos atuando no mercado imobiliário de Oswaldo Cruz e região. Big Móveis Eletro Oswaldo Cruz, na Presidente Vargas 415. Acústicos Július Casa Nova. Pop, rock, MPB, música ao vivo. Contato pelo 99806-4218. Magui Produtora, eternizar seus melhores momentos é o nosso negócio. Victoriano Boutique, em breve em novo endereço. Aguarde. Garcês Guloseimas, doces e salgados. Ligue 99615-5346 ou 99144-2988 e faça suas encomendas. Ocenews.com.br. Fique bem informado com notícias de Oswaldo Cruz, da nossa região, do Brasil e do mundo. Notícias com credibilidade e imparcialidade. Tudo o que você precisa saber, você encontra em ocenews.com.br. De olho na notícia. Muito bem, agora são 12 horas e 33 minutos, estamos ao vivo, esse é o Aqui Tem Resposta, o nosso programa de jornalismo aqui com a produção do site OC News, da agência Actem, com a nossa querida Jane Gomes, em parceria aqui com a Max FM, com o Ed, né, que a Max transmite, né, de forma simultânea também pela Rádio Max em 105,9. A gente sempre tem um convidado especial aqui todo sábado. Hoje nós estamos com o médico veterinário Alessandro Fabrício Antônio, que é um cara assim realmente conhecedor, né, da sua área, da sua profissão, do seu trabalho. E nós conversamos aqui nos bastidores, né, que o melhor jeito de surgir uma empresa é assim, né? A coisa começa meio que, né, sem muito comprometimento, e aí o comprometimento vai vindo sozinho, e quando você vê, a família está toda envolvida. Isso é muito legal, muito interessante. Ô Alessandro, vamos falar um pouquinho aqui da vacinação, né? É um assunto interessante que há 2 anos foi mudado. Nós tínhamos uma dose de 5 ml, né, por animal, e vacinava-se os animais mais jovens em maio e todos em novembro. Aí, a partir de 2018, foi invertido o calendário. Vacina-se todos de mamando a caducando em maio e só os mais jovens até 24 meses em novembro. E desde o ano passado que essa dose também encurtou, né? Aliás, esse ano, na primeira vacina desse ano, de 5 caiu para 2 ml e meio? Sim, 2 ml redondo. 2 ml, não é 2,5, não é 2. Reduziu de 5 para 2 ml. Falar de febre aftosa é um assunto muito amplo e longo, né? Se a gente for falar da vacinação, estamos caminhando para ser um país livre da febre aftosa sem vacinação. Porque o programa é assim, é um país que tem a doença, vacina-se para corrigir, depois passa a ser um país livre
com vacinação e depois passa a ser livre sem vacinação, sem vacina. Já existe alguns estados do Brasil que já está considerado pela OIE o país estados livres sem vacina, e os outros estados brasileiros hoje são estados livres com vacinação. Nós temos aí Santa Catarina, que foi o primeiro, depois nós temos Paraná, nós estamos com Rondônia e o Acre hoje, que já está sem vacina. Os outros ainda estão vacinando. Outros países do Sul já também pediram, como o Rio Grande do Sul, para passar a ser estados sem livre de febre aftosa, sem vacinação. Mas pensando num histórico aí meio rápido, o que foi um dos problemas que tivemos que diminuir a dose com pesquisas e tudo mais? Em 2017, se você ver, Caco, nos lembrando, nós tivemos um problema de que a carne brasileira parou de ser vendida para os Estados Unidos, por causa de alguns abscessos vacinais que ocorriam da nossa vacina. Então, qual que seria um dos projetos? Como a gente ainda teria que continuar vacinando, mas sendo um país e com estados livres com vacinação, mas tem que continuar vacinando, era diminuir a quantidade do volume, tá, dessa vacina. Então foi feito estudos, foi comprovado, e hoje a vacinação ela é feita só de 2 ml. Por outro lado, dentro das pesquisas também, existem vários laboratórios que fizeram investimentos nesses últimos anos no Brasil, que é um mercado que gira um dinheiro muito grande, e com a queda da dosagem, eles conseguem produzir muito mais. Sabemos aí pelos noticiários que é uma verdade que vai acabar acontecendo, que provavelmente em 2023 nós vamos passar a ser um país livre de febre aftosa sem vacinação. E tem a preocupação também desses laboratórios do que eles vão fazer, porque tem uma cadeia de emprego muito grande que eles fornecem. Mas isso daí já é uma questão para os órgãos superiores, e que a necessidade de parar de vacinar não seria necessidade em si, mas se a gente tiver oportunidade de ter um rebanho livre sem vacinação, é que nosso rebanho está sadio e a gente consegue exportar o mundo todo. Não tem restrições de alguns países que já são livres de não pegar a nossa carne. Então é vantajoso sim para o nosso mercado, para a sanidade de fora e para a sanidade nossa também no dia a dia. Hoje a gente tem mercados aí pelo mundo todo, né? E a carne é um dos produtos importantes, cresceu muito nos últimos tempos e as exigências são grandes, né, do ponto de vista sanitário, né, Alessandro? Sim, a parte sanitária, manter a sua população sadia, isso é muito importante. Isso é um pensamento que a gente tem que ter no dia a dia. Nossos administradores, os administradores em si que está na mídia hoje político, ele tem que pensar diferente. É muito melhor eles fornecer um alimento sadio, uma água sadia, uma condição de vida sadia, para ele gastar menos com saúde. Países desenvolvidos, eles pensam o quê? Em saúde humana por prevenção e não por tratamento. Nós aqui ainda temos algumas visões diferentes. Não é fazer crítica. O nosso país, a população, ela muda, ela cresce, ela evolui. Se a gente pegar os políticos passados, as ideias deles eram mais ou menos assim: eu tratei tantas pessoas e salvei. Hoje a gente tem que mudar. É mais bonito ele falar: no meu município, no meu estado, no meu país, eu não tenho mais esse tipo de enfermidade ou essa doença. Minha população não fica mais doente. Eu invisto na prevenção. Isso mesmo, investir o quê? Na prevenção. Uma das melhores prevenções que a gente tem que pensar seria o quê? Na vigilância sanitária. Pensar em não deixar a chegar a doença na população. E o quê? Prevenir, prevenção é o quê? É o geral, é de tudo. É epidemiológica na questão da doença e sanitária ligado à parte alimentar. Alimentação não é só comida. Alimentação é água. É comida. É a parte de esgoto. É lixo. Aliás, o saneamento básico é fundamental. Fundamental. Então a gente tem que pensar nisso daí, tá? O político hoje, o administrador, ele tem que pensar em criar maneiras ou desenvolver
desenvolver opções para que a população seja sadia e que não chegue o problema à população. E aliás, a gente está falando aqui de carne, mas nós temos outros alimentos, né, que são de origem animal também, e que o município como Oswaldo Cruz, por exemplo, os municípios da nossa região aqui, nós temos um crescimento da produção, né, da agricultura familiar. O uso dessa tecnologia que nós citamos, mesmo que não seja 100%, está permitindo ao produtor da agricultura familiar, que produz leite, por exemplo, que produz verdura, que produz legumes, começar a processar essa produção e agregar um valor. Por exemplo, o camarada trabalha com horta, ele vai fazer um picles, ele vai começar a vender essa verdura cortadinha, embalada, isso já gera um outro produto, agrega um outro valor, e aí é necessário entrar a inspeção, né? A fiscalização sanitária. O queijo, a gente já ouviu uma série de problemas. Em Adamantina, um tempo atrás, teve uma polêmica danada, mas a legislação exige que seja assim. Agora, o município não teria que ter, Alessandro, esse serviço mais localizado? Nós temos o CIF, que é federal. Nós estamos agora, a gente falava nos bastidores do CISB, que é um sistema de fiscalização brasileiro. A gente viu a AMINAP propondo o SIM, que era um serviço de inspeção municipal. O município não tem que ter, não seria ideal ter, pensando na sanidade, na saúde das pessoas, um serviço sério para balizar, até para balizar, porque a inspeção não é só para multar e nem para autuar, não, é para orientar também, né? Se a gente for falar na questão de inspeção, tá? Serviços que vão fazer a fiscalização da produção em si, dos produtos de origem animal, não só falando em carne, todos os produtos ligados ao animal. Então nós temos toda a linha de carne, nós temos ovos, nós temos peixe, nós temos o mel, tá? A gente tem a parte ligada à parte vegetal também, que nem o senhor comentou, Caco, da parte da fiscalização das, vamos supor assim, as hortaliças em si no geral, por causa dos agrotóxicos, tá? Para não chegar também com uma certa quantidade de agrotóxicos. Existe um programa novo do GEDAV aí, da Secretaria da Agricultura, muito bom, tá? Apesar de que a Secretaria de Estado nossa tá de parabéns no trabalho dela, da fiscalização de implantação desses programas. Então, se a gente for ver em questão de saúde, vamos voltar um pouquinho atrás. Tudo começou com um dos melhores programas de saúde, não só de tratamento, mas sim de prevenção, que a gente deixa a esquecer e que a gente fala um pouco sobre a legislação. O SUS, ele foi implantado na Constituição de 88. É um excelente programa de saúde. E lá no SUS é declarado que tanto o Estado Federal, os estados municipais, distritos, territórios e municípios, os administradores são responsáveis pela qualidade do produto que chega ao consumidor. A prevenção é clara dentro do Serviço Único de Saúde. Começa lá a implantação da lei. E muitas vezes eles não estão tendo essa orientação legal dentro dos municípios, que eles têm que ser responsáveis e criar dentro da sua legalidade e de cada tamanho do seu estado, órgãos, tá? Para que faça essa fiscalização. Estado eu digo assim, como a federação, os estados, distrito e município. Então, vindo falar dos selos, a federação tem o CIF, os estados têm os serviços de inspeção estaduais, tá? E o município em si tem que criar o SIM, Serviço de Inspeção Municipal. E que aí, em 2008, para melhorar essa qualidade e ter uma abrangência da comercialização, porque quando os órgãos são localizados, tá? O Serviço de Inspeção Municipal ele não pode vender nem para outro município e nem para o estado. Mas dentro da legalidade, como a lei, a gente tem que obedecer à Lei Suprema do Serviço de Inspeção Federal, ela tem que ser igual ou mais exigente. Se a gente tem a igualdade, por que não fazer essa venda em outros municípios
ou em si no estado ou até dentro do país. Então, dentro do SUASA, foi criado uma maneira de ter um novo selo chamado CISB. Então, o município criando o SIM e ele fazendo a adesão a um serviço de inspeção brasileiro e criando o quê? A conformidade legal e a autorização, fica um SIM CISB que possa ser comercializado esse produto em outras localidades, fora do município, dentro do estado e dentro do Brasil. Então é uma maneira de melhorar a produção. Falando nos pequenos produtores ligando, eu acredito que criando um selo de inspeção local ou abrindo esse espaço, e a gente sabe que o próprio governo federal cria programas que nem o senhor comentou aí, existe Pronaf, existe agricultura familiar, o espaço da venda do produto para dentro do município, nas escolas, nas redes, e que o município esse programa de merenda escolar nas escolas, o produto, isso. Tá? O produtor tem o direito de vender, só que é o seguinte, para se comprar tem que ter o selo de inspeção. Isso. Então o município fica, não seria numa obrigatoriedade, mas pelo SUS, pela lei criada anterior de saúde pública, ele é obrigado a ter sanidade para entregar, então ele deve sim abrir espaços e criar os serviços. E abrir o quê? Que o pequeno produtor, ele tendo esse selo e tendo a condição de usufruir, ele vai vender o produto melhor dentro do próprio município e não ter que passar por um atravessador. E essa certificação municipal, ela obedecendo aí as regras, né? Porque ela é subordinada ao CIF, que é o principal lá em cima. Essa certificação municipal, ela vai ter as mesmas bases da nacional, e ela pode ser do município também. Sim, é o seguinte, dentro dessa certificação, ela é um pouco mais burocrática, tá? Mas com o novo governo agora, até a gente teve um treinamento em Campo Grande há 2 meses atrás, existe um projeto de desburocratização. Não é deixar a lei de lado, é utilizar da inocuidade. O produto ele tem que ser sadio. Mas existem muitas exigências legais, tá? De estrutura física monstruosas, que pro pequeno, pela quantidade que ele vai produzir, ele tem uma estrutura menor e consegue atingir a mesma qualidade. Então, não precisa de uma estrutura tão grande de exigência para produzir qualidade. Então, existe maneira, fiscalização, projeto, exame dos animais e consegue sim colocar um produto de qualidade à mesa do consumidor. Um produtor de queijo hoje, ele dentro da propriedade, se ele conseguir instalar a sala de manufaturar o produto, que ele pasteurize, faça o queijo, desde que ele também faça os exames das vacas, brucelose, tuberculose, isso, as vacinações, ele vai conseguir colocar um selo nesse produto e colocar à mesa do consumidor com qualidade, sem que ter, um exemplo, nós estamos falando do queijo, porque a produção é o leite, e ele fica preso hoje no atravessador. Hoje, o nosso produtor de leite, ele está com uma média hoje de 1,30, 1,40, tem produtor vendendo a 1,19 o litro de leite por atravessador. Coisa que, se conseguir implantar dentro do município, quantos pequenos não pode levar o seu produto até o final de fazer o queijo e agregar maior valor nós já temos na sua produção? Nós tivemos em Lucélia até bem pouco tempo, tinha até uma marca, né? Era Colelo, depois teve alguns problemas, eles pararam, mas a estrutura inclusive está lá. A Adamantina tem a Aplemar, tem a Aprar, né? E a Aplemar trabalha com isso. Inclusive tem o Leite Joia, que tem agora eles abriram uma loja próximo ao Trevo ali, que eles que fazem, e tem toda essa cadeia. Eles inclusive conseguiram um recurso, né, do programa de microbacias do estado. Acho que você deve saber disso, adquiriram caminhões para a captação do leite, ter o caminhão refrigerado para entrega dos produtos. Eles já estão colocando esses produtos no mercado e aos poucos eles vão aumentando para iogurte, para outras coisas. E no caso da carne, Alessandro, isso também é possível, porque de repente uma associação dessa com produtores que têm gado de corte consegue proporcionalmente, né, numa estrutura menor, mas com todas as exigências, inclusive com profissionais como você, que possa assistir o rebanho e assistir o abate e tal, e possa atestar essa qualidade e atestar também que as regras estão sendo seguidas, de repente para de ser refém só dos grandes frigoríficos. Isso é possível? Sim, é muito possível. Eu acho que tem uma grande
vamos supor, chance de no futuro aparecer ou ser construídos frigoríficos menores com a mesma condição de inocuidade, tá? Da qualidade da carne de um frigorífico grande. Por quê? Com essas mudanças agora, que o Brasil está exportando um monte, os frigoríficos maiores vão acabar mandando o nosso produto para fora. Estão comprometidos com... Não vai faltar carne para o produto interno, mas nós temos que ter uma maneira de manufaturar essa carne, tá? Fazer o abate e colocar na mesa do consumidor, tá? Então, se a gente for lembrar no passado, o governador Mário Covas, no passado, distribuiu para um monte de municípios. Eu acredito que tinha plantas em vários municípios da região que a gente visitou, e que algumas saíram do papel, foi até o meio, depois não foi inaugurado. Outros municípios inauguraram. Foi dinheiro do governo, do estado, investido em frigoríficos. Mas muitos deles não chegaram até o final, alguns chegaram. Só que eram todos eles custeados pelo município, a parte de produção. Eu acredito que se formar, como foi feito nas associações dos produtores de leite, e ter associações dos produtores de gado, esses frigoríficos serem custeados e mantidos por associações e ter o apoio público do selo e da fiscalização, a gente consegue sim ter frigoríficos locais para atender mercado local, abater o gado local. Como era antes, né? Como era antes. E a gente o quê? Motivar emprego, melhorar preço. O preço melhora de duas maneiras. Se a gente tirar um atravessador grande que ganha e a carne chegar mais rápido à mesa do consumidor, tirando o lucro do atravessador, divide. O produtor ganha mais e o consumidor também ganha pagando menos. Então, isso é uma atividade que a gente tem que fazer. Isso é desenvolvimento social local e que os nossos administradores têm que ter essa visão, tá? E a população tem que cobrar. E o município praticamente já tem a base dessa estrutura, né? Porque tem veterinário, tem médicos veterinários, tem que ter, pelo menos teria que ter, né? Já tem essa estrutura para fazer a fiscalização dos demais setores da cadeia alimentar. Era só agregar mais essa, assim. Eu sei, a forma de falar é simples, mais simples do que na prática. Mas é possível, né? Não é tão complicado assim, não seria tanto. Não, olha, não é complicado, é simples. A gente consegue desenvolver esse programa tranquilamente, tá? Os municípios, já tem município com esse programa desenvolvido, já está implantado, já está trabalhando, já está pleiteando verbas para investimento em frigorífico, em laticínio, em casa do mel, tá? Tem verbas federais para melhorar a qualidade do produto local. Só deixa que o quê? A pessoa tem que procurar. E tem que ter um projeto adequado às exigências. Exatamente. Nosso político, nosso administrador, ele tem que procurar, tá? Porque eu sempre falo, isso daí eu cobro talvez de mim mesmo, como eu comento de todo mundo, que é responsabilidade de cada um. Nós, saindo um pouquinho, só um comentário... fora talvez da realidade do que a gente está falando, mas é tudo ligado à nossa vida aqui. O voto nosso é muito importante. A gente pega, você acredita que para mim o voto seria um contrato que você está dando para outra pessoa administrar o seu dinheiro durante 4 anos? Para te representar. Você vai lá e assina, ele te representa do dinheiro que vem para você. Porque aquilo que todo mundo fala, FPM, dinheiro que vem do governo, esse dinheiro é dividido por pessoa. Então a gente está assinando um contrato para aquela pessoa administrar para a gente. E o tempo é longo. Você aluga uma casa por 1 ano e um voto são 4 anos. Então nós que votamos, a gente tem que saber em quem votar e cobrar de quem você votou, tá? Então isso daí seria o quê? Um contrato que você está assinando para o outro tomar conta dessa parte de voto. Você está delegando para ele. Delegando para ele. Então a gente tem que delegar e exigir. A população nossa tem que crescer, tá? A população nossa tem que ter saúde. E passa por isso tudo aqui. Passa por isso tudo. Nós vamos fazer mais uma parada aí na volta. Nós vamos sim falar, porque o assunto mudou no meio aqui, ficou legal. A gente vai falar mais uma vez aqui da inseminação da ILPF. E eu quero que o Alessandro fale um pouco aí de uma experiência que ele está tendo num projeto. Não sei se ele pode falar de um frigorífico lá na cidade onde ele trabalha. Não sei se ele vai... Se puder, ele vai falar um pouquinho, porque isso avaliza ainda mais o que ele está falando aqui sobre entender e saber do que ele está falando quando ele fala que é possível ter essa estrutura.
Mais uma vez agradecendo aí os nossos parceiros, mais uma vez em nome da agência Aqui do site de notícias OC News, com a Jane Gomes sempre conosco aqui, a parceria com a Max FM, aqui com o Ed Rocha. A gente vai dar mais uma paradinha e voltar para fechar o Aqui Tem Resposta de hoje com mais alguns assuntos interessantes aqui com o médico veterinário Alessandro Fabrício Antônio. A gente volta já. Aqui tem resposta. A resposta do jornalismo do site OC News para toda a comunidade e região. Este é um novo projeto de jornalismo informativo e de prestação de serviços. Todo sábado, das 12 às 13 horas ao vivo, através de live nas plataformas digitais do site OC News e da Max FM de Oswaldo Cruz, através das páginas do Facebook. Aqui tem resposta é um programa de entrevistas que vai ouvir as pessoas que fazem a diferença em todos os setores da comunidade Oswaldo Cruzense. Gente da filantropia, na prestação de serviços, líderes religiosos, das entidades assistenciais, saúde, educação, política e tantos outros temas. Aqui tem resposta. Oferecimento: Grupo Santo Antônio Madeiras, forros de PVC, componentes, gesso, em Oswaldo Cruz e Adamantina. Grupo Santo Antônio, comemorando 17 anos. Nosso maior presente é a sua confiança. Migo Fibra Ótica, ultra velocidade para você e sua família navegar sem problemas. O Vidraceiro, Ascensão Veículos, Escritório Focus, Contabilidade e Assessoria. Dubibras, Panificadora e Confeitaria Paineira, na Rua Paineira 410, no Promorá. Cristal Vidros, agora com esquadria de alumínios, além de janelas, portas, espelhos, box para banheiros, portas sanfonadas, envidraçamento de sacadas e vidros em geral. Belen Blanc, Associação Comercial e Empresarial de Oswaldo Cruz. Lanchonete Tio João. Centro Clínico Veterinário Santo Antônio, Clínica Veterinária, rações, banho e tosa, produtos veterinários em geral. Poliart Science, Ibercasa Materiais para Construção e Uassa Celulares, a loja da Claro. Vila Chaves, Lanchonete Restaurante. Gilmar Móveis sob medida. Bolos caseiros da Lu Betiol. Carlinhos Montagem e Desmontagem de Móveis. Instituto de Beleza Net. Petiscaria Atenas Grill. Panificadora e Confeitaria Atenas. Aceitamos encomendas de pães, bolos, doces, salgados e pizzas. Eletroar, vendas, instalações, manutenção em ar-condicionado, serviços elétricos em geral. JR Despachante, na Rua Armando Salles 303. Telefone 3528-3710 ou 3529-2430. Dica Imóveis, 31 anos atuando no mercado imobiliário de Oswaldo Cruz e região. Big Imóveis Eletro Oswaldo Cruz, na Presidente Vargas 415. Acústicos Július Casa Nova. Pop, rock, MPB, música ao vivo. Contato pelo 99806-4218. Magui Produtora, eternizar seus melhores momentos é o nosso negócio. Victoriano Boutique, em breve em novo endereço. Aguarde. Garcês Guloseimas, doces e salgados. Ligue 99615-5346 ou 991-44-2988 e faça suas encomendas. ocnews.com.br. Fique bem informado com notícias de Oswaldo Cruz, da nossa região, do Brasil e do mundo. Notícias com credibilidade e imparcialidade. Tudo o que você precisa saber, você encontra em ocnews.com.br. De olho na notícia. Muito bem, agora são 12h58, vamos para os nossos últimos 12 minutos aqui, né, com o médico veterinário Alessandro Fabrício Antônio, que realmente tem aí uma extensa, né, experiência nessa área, né, de sanidade animal. Alessandro, você me falava aqui nos bastidores, né, desse projeto que você está desenvolvendo em Bastos, não sei se você pode falar alguma coisa a mais sobre isso, mas há um projeto que você está desenvolvendo até para um frigorífico para abate de bovinos. Sim. É particular isso? Não é particular, não. É um projeto, tipo assim, público-privado, né? Vamos lá. O Matadouro de Bastos, ele funcionou durante muitos anos, tá? A gente abatia um número menor de animal que assistia o município de Bastos, só os açougueiros.
Em 2014, por falta de investimento e tudo mais, era um custo alto para a administração pública resolveu assim, parar de investir. E quando você para de investir num empreendimento que mexe e trabalha com alimento e sanidade, tem que ser perfeita para o boi chegar, ou a carne chegar muito idônea e com qualidade da mesa do consumidor, as estruturas têm que ser boas. E para o investimento teve a necessidade de fazer um impedimento, né, a suspensão da atividade. Tivemos depois a eleição, temos agora um prefeito com uma visão diferente, posso até falar porque a gente aprendeu e acabou a ter uma amizade, ficar amigo dele depois que ele assumiu, com visão diferente, o Manuel Rosa, tá? Um prefeito muito inteligente, pensador na população, teve anos e anos que ele assumiu o cargo de vereança no município, então ele vem vendo e foi sentindo a necessidade de toda a população. Então esse prefeito, Manuel Rosa, nós levamos para ele a ideia da implantação do frigorífico novamente, tá? Reestruturar, fazer reforma, ampliação, e ele aceitou. Procurou, tá? Agora a gente pode falar, porque ele também já falou em uma reunião, já saiu na mídia local lá, então a gente pode falar. Até o momento, até um tempo atrás a gente não deveria falar, porque estava ainda nos fornos, mas agora já está bem adiantado. Ele conseguiu uma verba, tá? A gente fala, é um Finisa, o dinheiro já está no cofre público e ele vai fazer a reforma desse prédio e depois vai abrir uma licitação para as empresas, o pessoal vir e pleitear, terminar e colocar esse frigorífico para voltar a funcionar. Ele abatia pouco e hoje a média nossa e o nosso projeto é que vai chegar um abate aí de 80 a 100 animais dia para oferecer a carne tanto para o município quanto para a região. Bastos é um município que tem uma alta produção de ovos, hoje eu acredito que seja 30% da produção nacional, em torno de quase 17 milhões de aves. Os produtores lá, os granjeiros, são pessoas que adotam tecnologia. Hoje o município é pequeno, mas a gente sabe que as propriedades lá têm uma lotação de pastagem muito boa, tá? Nós temos grandes investidores de gado lá, e então vai, além de atender os produtores de Bastos e os produtores da região, ele adotou, ele aceitou, e o projeto está aí já bem adiantado. Acreditamos que para o ano que vem ele já começa a reforma o mais rápido possível aí, dentro do período que tem a questão climática, trabalho, licitação, tem uma parte legal que temos que esperar, mas para estourar final de 2020, início de 2021, a gente já vai estar abatendo em Bastos. O serviço de inspeção municipal nosso lá foi criado em final de 99, 2000, ele foi regulamentado, o RISPOA novo saiu em 2017 aí, nós já estamos acertando ele, fomos convidados para participar da MINAP, que estava saindo de uma associação para virar um consórcio, mas aí depende da parte jurídica e tudo mais, talvez vai demorar um pouco mais, são 30 municípios, nosso administrador tomou frente também, deu ok para nós esses dias e quer que Bastos deslanche e saia logo do selo SIM e faça adesão no selo CISB para a gente beneficiar as outras empresas que tem, porque lá nós temos a Associação de Mel, nós temos o único frigorífico do estado de São Paulo que abate codorna, que também pleiteia para mandar o produto dele fora do estado de São Paulo, tá? Nós temos um criador de Bosmara que está começando a fazer o registro no SIM, entraram com o pedido a semana passada para fazer uma carne diferenciada, porque ele já também está pensando que se o frigorífico vir para Oswaldo Cruz, ele vai desenvolver, Oswaldo Cruz não, Bastos, a gente mora aqui, né? Vim para Bastos, ele vai desenvolver um produto diferenciado da raça que ele cria, então já começou a abrir visão dos nossos produtores locais, quer dizer, uma atitude de um administrador que pensa diferente, que vem com uma escola há longos anos pública, conseguiu assumir o cargo e agora ele está incentivando.
conheço Bastos, estou lá há 22 anos. Se a gente ver as ruas, se a gente ver a parte de saúde, a parte de educação, agricultura, tá? Trator novo, implemento novo, o pensamento dele é diferente, tá? É uma pessoa que poderia ser ouvido por outros amigos administradores da região e seguir o que ele está fazendo. Então, assim, dentro da parte técnica dos anos que a gente está lá, a visão que ele tem, o Manuel Rosa, ele pensou diferente. Ele pensou em sanidade da população, aumentar emprego e tudo mais. E é um belo exemplo de que a parceria público-privada pode funcionar, né? Tá aí uma célula que nasceu numa ideia e a gente já está vendo agora o potencial dela de ampliar os horizontes, né? Pode chegar em municípios vizinhos aí e certamente chegará, porque é um setor que interessa para todo mundo, né? A gente falava dele aqui, de dar uma localizada nesse processo, né? De abate de animais, para eliminar atravessadores que você falou. Isso é muito interessante. Deixa eu ver aqui, o Anselmo também participa com a gente aqui todo sábado, né? E ele está falando do prefeito de Bastos, né? Um gestor público de verdade, né? Ele pensa realmente no coletivo, né, das pessoas lá da cidade. Ele diz que Bastos está em boas mãos, né? Aonde o Manuel Rosa chega, as portas se abrem, né? Diz que é um ícone, na administração. Diz que realmente em 3 anos ele mudou a cara de Bastos. É isso aí, Anselmo. Ainda bem que você, como um cara do segmento público, tem que estar informado dessas coisas, né? Com certeza. E a gente acompanha também. Hoje, eu mexo com jornalismo e acompanho. Tem os sites que falam de Bastos, tem o Bastos Já. A gente está sempre vendo lá. Sim, Bastos mudou. E acredito que vai mudar muito mais, tá? Porque ele tem ideias diferentes, ele é ativo, a equipe que ele montou é boa, tá? A tendência é melhorar mais ainda. Então ele é muito inteligente, ele não é um centralizador. Ele define as coisas e fala, vocês fazem isso. Delega. E depois ele delega e cobra. Exatamente. Isso é interessante. Isso é uma máxima da gestão, né? Uhum. Para fechar aqui, já que, né, o nosso tempo está se esgotando, eu queria que você, Alessandro, usando da sua experiência e seu conhecimento, a nossa região tem aptidões ainda, né? Nós ainda temos muita raiz ainda nas atividades, né? Nós somos essencialmente agrícola e nessa questão da produção, né, de alimentos nós temos muita aptidão. É uma região que tem muita aptidão para isso ainda, né? Está começando a chegar a tecnologia, está começando a chegar ideias novas, isso dá uma perspectiva nessa área de um futuro promissor se as coisas seguirem pelo caminho certo, né? Olha, a meu ver, como no início eu comentei aqui, eu nasci em Oswaldo Cruz há 46 anos atrás. Tive a oportunidade de ir embora e não fui. Eu amo essa cidade. Se eu não amasse, eu não estaria aqui. A gente não teria um empreendimento aqui, tá? Até falo, tenho meu filho que já está 2 anos formado, tenho uma esposa que é bióloga e está junto com a gente, tá? Eu tenho outro filho que foi estudar fora, provavelmente pode voltar para cá também. Então a gente ama a cidade, a gente quer que a cidade cresça. Quando eu era jovem, a gente tinha várias beneficiadoras de café no município, beneficiadoras de arroz no município, a gente tinha Associação dos Produtores, aqui tinha mamão, maracujá, tinha estrutura, tinha tudo. Eu não sei o que aconteceu durante esses anos. Hoje nós temos a oportunidade de voltar. A gente vê hoje que tem os produtores de café aqui na região, até eu compro café de pessoas que têm o selo e eles estão produzindo e manufaturando nas propriedades, mas ainda não estão com o selo ligado certinho para vender fora. Então, tá chegando o quê? Eu estou dando o exemplo do café, leite. Temos grandes produtores de leite na região. E por que não talvez trazer um laticínio aqui na região mais localizado? Bastos frigorífico, Oswaldo Cruz talvez um laticínio, Oswaldo Cruz alguma coisa ligada ao café ou ligada a outra atividade, suíno, cordeiro, ovinos, tá? Nós temos que abrir, tá? E expandir com essa questão do SIM, do CISB, monta-se e depois o comércio ele pode ser regionalizado. Então falta um fator o quê? Tudo foi diminuindo, tudo foi deixando. Eu morando aqui, vejo isso daí, me entristece. Eu acho que a gente tem oportunidade, tá? Nós temos que crescer, temos espaço, temos os produtores, temos tudo aqui para fazer. Desde que a gente tenha o quê? Um apoio administrativo, político para que isso aconteça. Tá? Não estou falando mal de ninguém, pelo amor de Deus. Tudo chega na hora certa. A folha não cai antes da hora. A árvore não produz
antes da hora. Então a gente está no momento certo, tá? A gente está no momento de começar a desenvolver. Tá tudo maduro. Tudo maduro. Que tá? bom. Alessandro, obrigado por ter nos atendido. A conversa foi muito produtiva. Nós temos aí material para conversar. Quem sabe fazer outros programas aqui, né, falando de outras coisas dentro dessa área do agronegócio, porque é realmente muito vasto e encantador para a gente que tem no sangue, né, no DNA, né, na nossa origem, essas atividades. Obrigado por nos atender, muito obrigado pelas informações e evidentemente que nós estamos à disposição sempre para você que é um cara sempre conectado e que sempre vai ter novidades. Cada uma dessas que surgirem, nós vamos estar aqui para reverberar. Obrigado por ter nos atendido. Vamos lá, primeiramente, novamente, agora agradecer ao nosso Criador, a Deus, né? Não tem como deixar de falar dele, que ele conduz a gente aqui todos os dias. Agradecer a você, Caco, da atenção que deu pra gente, ao Ed Rocha, que está aqui com a gente, um profissional e tanto, a Jane Gomes, que fez o convite junto à Max e ao OC News, né? Agradecer a vocês, todos os ouvintes, que durante esse período aí ficou ouvindo a gente. Peço desculpas se eu falei alguma coisa que não entendeu ou me expressei mal. A ideia da gente não é ofender ninguém, mas existe coisas na vida que é assim. A crítica é importante e a crítica construtiva nos move. Nós não podemos ficar parados. O ser humano, quando ele para, ele deixa de crescer. Acomodação não pode acontecer. Muitas vezes a gente vem aqui, fala alguma coisa, a pessoa muitas vezes pode irritar com algum pequeno comentário, mas se ele parar, a hora que ele tranquilizar os ânimos, ele vai falar, essa pessoa está fazendo eu crescer, o município crescer. Nós temos que crescer. Somos evoluções a todo dia. O mundo é metamorfose. O ser humano é metamorfose. Metamorfose é o quê? Mudança, crescimento, transformação. Isso é interessante. Muito boa tarde, obrigado a todos e a vocês. Olha, eu queria agradecer também aqui a Ilza Batista, ao Cristiano Nascimento e ao meu amigo Francisco Alves, lá do Bastos Já, lá da terra onde você trabalha, que também esteve conosco aqui. E, mais uma vez, agradecer a Jane Gomes, a agência Actem, ao site de notícias OC News. Muito obrigado ao Ed Rocha, sempre pela assistência aqui, transmissão simultânea pela Max FM em 105,9 e na página do Facebook da Max também. Muito obrigado, um ótimo sábado, um grande final de semana. Nós vamos nos preparar mais uma semana para que sábado a gente tenha aqui mais um Aqui Tem, com mais resposta, porque o nome aqui é Aqui Tem Resposta e a gente procura as respostas para tudo aquilo que a população precisa em prestação de serviço através do jornalismo. Um grande abraço, bom fim de semana, a gente se fala. Aqui Tem Resposta, a resposta do jornalismo do site OC News para toda a comunidade e região. Este é um novo projeto de jornalismo informativo e de prestação de serviços, todo sábado das 12 às 13 horas ao vivo, através de live nas plataformas digitais do site OC News e da Max FM de Oswaldo Cruz através das páginas do Facebook. Aqui Tem Resposta é um programa de entrevistas que vai ouvir as pessoas que fazem a diferença em todos os setores da comunidade Oswaldo Cruzense, gente da filantropia, na prestação de serviços, líderes religiosos, das entidades assistenciais, saúde, educação, política e tantos outros temas. Aqui Tem Resposta. Oferecimento: Grupo Santo Antônio Madeiras, forros de PVC, componentes, gesso, em Oswaldo Cruz e Adamantina. Grupo Santo Antônio, comemorando 17 anos. Nosso maior presente é a sua confiança. Migo Fibra Ótica, ultra velocidade para você e sua família navegar sem problemas. O Vidraceiro, Ascensão Veículos, Escritório Focus, Contabilidade e Assessoria. Dubibras, Panificadora e Confeitaria Paineira, na Rua Paineira 410, no Promorá. Cristal Vidros, agora com esquadria de alumínios, além de janelas, portas, espelhos, box para banheiros, portas sanfonadas, envidraçamento de sacadas e vidros em geral. Belen Blanc, Associação Comercial e Empresarial de Oswaldo Cruz. Lanchonete Tio João. Centro Clínico Veterinário Santo Antônio, Clínica Veterinária, rações, banho e tosa, produtos veterinários em geral. Poliart Science, Ibercasa Materiais para Construção e Uassa Celulares, a loja da Claro. Vila Chaves, Lanchonete Restaurante. Gilmar Móveis sob medida. Bolos caseiros da Lu Betiol. Carlinhos Montagem e Desmontagem de Móveis. Instituto de Beleza Net. Petiscaria Atenas Grill. Panificadora e Confeitaria Atenas. Aceitamos encomendas de pães, bolos, doces, salgados e
e pizzas. Eletroar, vendas, instalações, manutenção em ar-condicionado, serviços elétricos em geral. JR Despachante, na Rua Armando Salles 303. Telefone 3528-3710 ou 3529-2430. Dica Imóveis, 31 anos atuando no mercado imobiliário de Oswaldo Cruz e região. Big Móveis Eletro Oswaldo Cruz, na Presidente Vargas 415. Acústicos Július Casa Nova. Pop, rock, MPB, música ao vivo. Contato pelo 99806-4218. Magui Produtora, eternizar seus melhores momentos é o nosso negócio. Victoriano Boutique, em breve em novo endereço. Aguarde. Garcês Guloseimas, doces e salgados. Ligue 99615-5346 ou 991-44-2988 e faça suas encomendas. Ocenews.com.br. Fique bem informado com notícias de Oswaldo Cruz, da nossa região, do Brasil e do mundo. Notícias com credibilidade e imparcialidade. Tudo o que você precisa saber, você encontra em ocenews.com.br. De olho na notícia. .com.br. De olho na notícia.